Boa noite, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. Nos estranhe boa noite, que esse boa noite é porque é um programa especial. Nós tivemos a honra de receber o senhor Mário Gazin. Ele veio a uma visita à nossa cidade, mais uma das visitas que ele às vezes faz, e arranjou um tempinho na sua agenda muito apertada para vir conversar conosco. Senhor Mário, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, é muito bom tê-lo aqui. Boa noite a todos os ouvintes, né? Aí, então, eu gosto de falar desse pedacinho maravilhoso que o Brasil tem, né? Um pedacinho maravilhoso que é o Mato Grosso inteiro e essa região maravilhosa que eu gosto daqui. Gosto de Juína, é a nossa 10ª, aqui chegou a ser na verdade a 10ª loja da Gazin, mas é a número 14. Então hoje está em número 300. Olha que maravilha. E a semana que vem abre a loja número 300. Eu me lembro que todo mundo me perguntou, olha, vamos arrumar uma praça boa para nós abrir a loja 300. Eu falei, bom, aí eu tinha que abrir 5 lojas no MS, eu falei, bom, então vamos lá, Ponta Porã. Daí saiu para Ponta Porã. Ótimo. Olha só, Mário, o senhor fez um comentário que não é raro a gente ouvir, a gente sempre ouve esse comentário e eu também o faço. Eu cheguei há 5 anos de Minas e falei que a gente chega em Juína e daí a pouquinho está apaixonado pela cidade. Tive uma sorte grande porque eu vim para lecionar e minha mulher veio junto, o que já ajuda muito. E os meus filhos que ficaram, depois vieram também. Hoje eu estou com os 3 filhos aqui, a minha filha daqui a pouco tem menino, eu vi a avô aqui. Então, é o que o senhor disse, esse pedacinho acaba sendo uma bênção. Eu queria começar esse nosso diálogo, senhor Mário Gazin. Como é que foi a ideia? Primeiro, quando é que começou e por que esse ramo? Porque quanto tempo tem? Aliás, a primeira pergunta seria quanto tempo tem? Bom, a gente começa do número 0. Do 0. Mas em que ano? Do número 1 que digo. Em 1966, mas eu trabalhava de empregado já numa loja de imóveis, que é essa que nós está hoje. E aí você perguntou por que nós escolhemos esse ramo. Porque já em 66. Na época, eu gostava muito de secos e molhado. Mas era uma coisa interessante, porque o secos e molhado, meu pai, quando ele recebia meu salário, ele ia pagar o mercado e sempre chegava em casa, nós estávamos almoçando muitas vezes, ou jantando, ele falava, olha, o português me roubou. Aquele português é um ladrão, né? E gozado que depois eu fui trabalhar com um espanhol, e aí ele ia lá receber meu salário e pagava a quantia do mercado. Naquele tempo não era mercado, era secos e molhado que nós chamávamos. Era a venda? Isso, a venda, isso. Aí pagava e chegava em casa e falava, você trabalha para um ladrão. Eu falei, mas, oh, meu Deus, né? Tudo é coisa incrível. E aí depois, quando eu saí desse armazém, que fui então para a loja de imóveis, eu já tinha trabalhado nela antes, eu vi aquele negócio muito bom. E eu me lembro que aí eu já estava um pouquinho mais maduro, eu devia estar aí com uns 14 anos, 13 para 14 anos, eu já estava bem mais madurinho. 14 anos maduro? Não, em 60 anos? Já maduro, já com 9 anos eu já fazia muita coisa. Aí eu já estava bem maduro, e aí eu voltei a trabalhar com esse que era meu patrão, que era o dono da loja de imóveis. E aí um dia, eu me lembro que o cara comprou, era um sargento da polícia, naquele tempo já não era ainda os militares que dominavam, né? Então isso era em 60 e pouquinho, 62, por aí, 64. A Revolução foi já 64. estava perto aí da tomada do poder dos militares. E aí eu me lembro que o cara veio e comprou uma máquina de lavar roupa, aquelas máquinas que é de madeira, mas naquele tempo, hoje os motores é por baixo, naquele tempo o motor era de lado. Pesava quase 100 quilos, mas eu tinha muita força, aí fui fazer a entrega. Daí ele comprou e eu fui entregar, mas eu sempre via ele, levantava cedo, eu via ele sair de uma casa. Eu fui lá e entreguei na casa que eu vi ele sair, mas entreguei na casa errada. Ele tinha 2 mulheres. Não foi um bom começo. Foi um pau para quebrar, sabe? E aí, daí a pouco, chega esse homem lá, mas chegava e espumava a boca, né? E ele falava, seu Celi, que cagada que você fez, você entregou a máquina na casa errada. A culpa é do entregador. Naquele tempo eles tomavam chimarrão muito, lá em Cidade Gaúcha eu morava, então tomava chimarrão. Aí chegou Dona Fena, que era a fundadora da loja, né? Ela tinha só uma perna e ela usava muleta, ela já era meio gordinha. E ela foi lá, acalmou os dois, falou, vamos tomar um chimarrão,
porque para tudo tem remédio, qualquer coisa, eu vou lá dar um conselho para tua esposa. Nós entregamos na casa da amiga. Nossa, isso, e a esposa foi fodida. Né? E aí, eu vi aquela paz toda, aí como é que faz? Aí venderam outra máquina. Eu falei, sabe, esse é o melhor ramo do mundo. Além de fazer uma cagada desse tamanho, agora ainda consigo vender 2 máquinas. Eu falei, porra, isso aqui é coisa boa. Sabe que eu tinha a ideia de montar um secos molhados. Porque o negócio meu era parar de trabalhar empregado. Eu falei, vou montar um boteco, né? Sempre naquele tempo falava boteco. É verdade. E aí acabei pensando, falei, pô, isso aqui é um ramo bom, hein? Daí a ideia de começar com... Aí comecei então a amadurecer aquela ideia. E depois, mas era um ramo de fato na época muito difícil, começava a buscar as mercadorias fora, não vinha muito entregar, porque naquele tempo era muito difícil. E fábrica de móvel naquela época só tinha ali na nossa região, que era no Paraná, tinha que buscar em Birigui. Era o lugar que mais tinha fábrica de móveis, era Birigui ou Araçatuba. Então era tanto longe e muita estrada de terra. E comprava alguma coisa em São Paulo, que era rádio, máquina de costura, essas coisas. E aí, um dia esse homem, eu toda sábado, à tardezinha, quando fechava a loja, eu tinha que pegar uma lambreta, eu era menino ainda bem jovem. Pegava uma lambreta, essa lambreta eu tenho ela até hoje, mas ela não era minha. Eu era empregado. Eu fazia cobrança com essa lambreta, tudo, e daquelas lambretinhas de rodinha pequena. E eu juntava uma capa, aquele tempo essa capa que boiadeiro usa no campo, porque não tinha plástico ainda. Ela tinha um buraquinho na frente, no meio da perna, tinha ali onde ponhava o dinheiro. E eu tinha que pegar então o dinheiro na loja dele. Ele tinha na época 5 lojas. E eu tinha que então sair, pegava Tapira, Nova Olímpia, Douradina, voltava em Nova Olímpia e saía por umas estradinhas que era de terra, saía lá em Cruzeiro do Oeste e chegava em Cianorte. Cianorte pegava o dinheiro e ia em Jussara, onde era a última loja, Jussara. Para mim não voltar, entrava de novo por aquelas estradinhas de fazenda e eu já estava acostumado. Isso tudo de noite. Eu chegava em Cidade Gaúcha de novo e já ia 10, meio-dia. Quanto tempo esse roteiro? Eu gastava aí uma noite e meio-dia. É muito tempo. Mais ou menos aí o que fosse 20 horas, 18 horas. Mas era a vida. E se chovesse ia, se não chovesse ia, e se chovesse sol ia. E aí, isso foi a vida. Aí um dia ele falou, vou fechar a loja de Douradina porque lá é muito difícil. Muito difícil, você perde muito tempo. De fato, era muito problema. Tinha a beira de um rio lá que era difícil de passar. Eu sempre, da vez, pousava nessa beira de rio. Aí ele falou que ia vender, eu falei, se eu tivesse dinheiro eu comprava. Eu falei, eu tenho um pouquinho, mas era uma reservinha muito pequena. Porque meu pai recebia meu salário, eu ganhava um dinheirinho extra, que era fazendo bico. Trabalhava de garçom, de padeiro eu já não trabalhava mais. Ajudava a mãe dele já, porque eu já tinha trabalhado na padaria da mãe dele. Mas antes de trabalhar de garçom, eu ainda trabalhava de garçom, ainda fazia comida para eu tinha uma república lá, que quando eu podia, de domingo, eu fazia sempre uma janta. Então eu sempre ganhava uma grojazinha, e essa grojazinha fez o começo da Gazin. Aí um dia eu falei com meu pai, olha, o Celi vai vender a loja lá, de Douradina, nós podíamos comprar. Aí, mas eu só tenho o Jeep. E aí o Jeep foi embora. Negociamos, o Jeep foi embora. E eu tinha que fazer na verdade, eu tinha que fazer isso crescer, porque era tudo que nós tínhamos, eu não tinha como voltar para trás. Era tudo ou nada. Eu me lembro que meu pai me respeitava muito, mas até meu pai eu falava, pai, não pode gastar, nós não pode gastar. E isso foi assim. E tinha sido um ano que tinha geado um ano antes, os cafés estavam na brota, né? Você conhece café, estava na brota. Então foi um ano assim bastante complicado. Mas aí eu inventei, largava a loja, não tinha movimento durante o dia e eu ia fazer bico no meio da rua. Não tinha o que eu não fazia. Então, para poder fazer um pouquinho mais. O primeiro mês eu comia no hotel e dormia no hotel. O segundo mês eu dormia dentro da loja e comia no hotel. O terceiro mês a coisa apertou, eu tinha que fazer só a janta, almoço não tinha. Ouvindo esse senhor, acho que é importante para que o público que nos acompanha ver que agora que está tudo formado, é uma loja, é um projeto consolidado, que continua crescendo, sempre seguirá crescendo. Saber que começou com esse esforço todo, não é isso? Com essa dedicação,
É bom que o público saiba disso. Eu não sabia, estou aprendendo aqui com o senhor uma história bonita, digna. E é muito bom que o público saiba que hoje a loja de número 300, que o senhor acaba de nos relatar, com a quantidade de empregos que gera, não só a própria Gazin, como os fornecedores de onde ela compra, o movimento financeiro que ela faz, as famílias que ela abriga. Então, a gente acaba que tem aí, senhor Mário, um efeito multiplicador que, às vezes, a gente nem consegue avaliar o tamanho dele. E é bom ouvir como que foi esse início, né? Que, às vezes, as pessoas pensam que é um pouco mais fácil. Foi o meu pai que deu o dinheiro e eu, não, aquela dificuldade que o senhor disse. E aí, o negócio pequeno já adquirido e ainda tratando de ter outros serviços de maneira a evitar o gasto que o senhor diz não pode gastar. Outra coisa, bom, o senhor então, de lá começou a crescer e o senhor viu necessidade de sair dessa cidade ou de outras cidades do Paraná. A minha curiosidade é o seguinte, por que a primeira loja, o primeiro movimento que o senhor fez para fora foi de lá para o Mato Grosso? Que poderia ser outro estado, não é, seu Mário? O Mato Grosso, por que foi? É interessante que na época o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte eram um Mato Grosso só, quando nós entrou, né? Verdade. E isso foi porque o pessoal começou a imigrar. Meu município, com 33 mil habitantes, e começou a imigrar. Era um município, não é um município bem pequeno, é tipo uma fazenda. Aqui tem fazenda, eu acho que Juína deve ter fazenda. Nosso município tem 13 mil alqueires, 13 mil e pouquinho. 26 mil e poucos hectares. Então é muito pequeno. Depois, mas morava, era café, 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 café. Não tinha pasto, era puro café. Então, era muito pequenininho. Era um agrupamento de gente. E, de repente, aí veio a geada de 75 e também começou a acabar um pouco as madeiras, era muita serraria, né? Aí começou a imigrar, abriu uma estrada de Douradina que passava no Rio Paraná, tinha 2 balsas, ia até Eldorado, não tinha estrada. Aí abriu essa estrada, que foi o Pedro Pedrocian que abriu esse pedaço. Né? E aí então começou, uma serraria começou a mudar para Eldorado, nós também começou a levar a mudança e já abrimos a segunda loja. Mas o senhor ainda não está no Mato Grosso. Já estava no Mato Grosso, ainda veio para o Mato Grosso. Eldorado? Eldorado. Aí foi a primeira loja a sair de lá. De Douradina. Saiu de Douradina, que é no Paraná, e já foi para... Isso, dá uns 150 quilômetros ali. Depois aí foi Mundo Novo, aí entrou os militares e fizeram o primeiro projeto agrário que eu nunca vi, que funcionou até bem. Foi o primeiro projeto agrário que eu vi funcionar. E aí saiu o projeto Mundo Novo, que aí então nós era tudo loteado, era um problema, você tinha que ter autorização para entrar, tudo. Mas aí nós entramos lá e abrimos uma loja também, Mundo Novo. E aí vem aí a terceira loja, quarta loja que foi em Sete Quedas. Também outro projeto do governo militar. Aí acabou os projetos, não tinha mais. Aí um dia vim trazer uma mudança em São José do Rio Claro, ainda era o mesmo Mato Grosso. Aí nós abrimos mais uma loja aí. Aí depois houve a divisão. Aí houve a divisão. Bom, o Mato Grosso, a primeira do Mato Grosso foi em que ano? Eldorado. Agora o senhor me apertou. Essa isso não lembra. Juína, o senhor lembra? Também não, mas já tem tempo. O Juína tem uns 10 anos, 20 anos? Não, tem mais de 20. Tem mais de 20 anos. Então foi antes da emancipação da cidade. Juína é de 86, a emancipação. 86. Então o senhor entrou aqui mais ou menos próximo a 2006. Juína estava começando. Diamantino. Foi Diamantino que aqui pertencia? Eu não sei a que pertencia. Aripuanã não era? Eu também não conheço bem, mas eu sei que o senhor entrou mais ou menos próximo da emancipação de Juína. Foi virando. Isso. E hoje aqui só tem quantas? Aqui eu tenho duas. Aqui 2, no Mato Grosso. 87. 87. Chegamos a 90, se Deus quiser, já. É o que nós estimamos. E outra coisa, senhor Mário, nos outros estados, onde mais tem? Aí nós temos no Mato Grosso do Sul, que aí a divisão ficou Mato Grosso do Sul, tem menos lojas que aqui, acho que umas 50 e poucas. E depois tem Rondônia, tem também quase todos os municípios de Rondônia tem 10 lojas em Porto Velho. E 5.
4 lojas em Ji-Paraná, 3 em Vilhena e 3 em Cacoal. 3 lojas em Rolim de Moura, aí o resto é uma. Ah, Cacoal tem 2 também. Sim, mas 87. Cacoal não, Cacoal tem 2, isso. O resto é uma. Tem uma loja aqui, outra ali. Então tem até em todo. Depois aí nós temos o estado do Acre, que o estado do Acre também tem 11 lojas em Rio Branco e o resto está esparramado. Cruzeiro do Sul tem 4, 3, 1, 2, 3, 4. Daqui a pouquinho teremos a de número 300. Já inaugura temos a de número 300. Mas o 87 do Mato Grosso, daqui a pouquinho, vira 90 esse ano ainda, de 2016. 16. Esse ano nós abrimos 12 lojas. 12 nesse ano ainda, de 80 esse ano ainda. Antes de 2016. Antes de 2016. No ano de 2016 tem que ser abrir 12 lojas. E já vamos inteirar agora a 5ª. Senhores, nós estamos conversando com o senhor Mário Gazin, estamos tratando da Gazin. Faremos um pequeno intervalo, voltamos já para o segundo bloco. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro, 3566-2316. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Muito bem, senhores, de volta com o programa Cidade Revista. Estamos tendo a honra de conversar com o senhor Mário Gazin. Senhor Mário, falamos do iniciozinho da abertura das lojas, já sabemos que o senhor já está com 300 lojas, temos mais 12 esse ano ainda, parabéns. A economia não vai bem agora, mas o senhor continua lutando e é disso que precisamos. Mas eu queria tratar de uma outra questão. A gente examina em toda grande empresa, ao longo do tempo, há sempre uma discussão sobre o processo sucessório. Como é que é a sucessão? Em várias empresas a gente vê problemas, em outras não. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor vê a questão da sucessão e como é que ela se realiza nas lojas Gazin. Isso é uma história bastante comprida, mas eu acho que fica bom a gente... Você acha que é uma boa pergunta? Mas sim, eu tô até fazendo um curso agora sobre família. Que bom. Eu quero mudar alguma coisinha dentro da nossa Constituição e eu preciso então entender um pouquinho melhor para mim, quando eu arrumar o advogado vir com uma proposta e eu falar, não, peraí, vamos fazer assim, né? Assim, com a saída do Collor, a gente passou muito apertado. Eu acho que não teve uma empresa nesse país que não passou por dificuldade. Então, todas passaram. Quando terminou o governo Collor, que entrou o Itamar, e eu vi que as coisas começaram
foi um pouco diferente do que nós vamos ver nessa crise, a anterior, porque naquele tempo nós já era acostumado a sofrer. Agora nós vivemos 13 anos sem sofrer. Então nós desacostumou a sofrer. Né? O jovem hoje que tem 30 anos não sabe o que é sofrer. Não sabe. Então, aí quando eu entro no Itamar, as coisas começaram, parece, a clarear um pouco, né? A inflação começou a diluir. Foi. Né? A inflação não saiu tão rápido, ela demorou muito, ainda veio terminar no primeiro mandato do Fernando Henrique, só em 94. Veio terminar mesmo no começo do governo Lula, né? Então, mas ela tremeu, né? A inflação tremeu, aí então a gente sentiu alguma melhora. E eu falei, bom, agora é hora de eu pensar em salvar a minha empresa. Eu já tinha aí eu não lembro, mas tinha bastante loja já. E eu falei, vou salvar a empresa então da família. Quando eu falo família, é todos meus funcionários, tá vendo? Não é só os meus filhos. É todos, aqueles que são meus filhos amados. E aí então eu falei, vou ter que pensar em salvar essa empresa, né? Porque eu passei muito apertado. Eu só fui feliz porque eu não me preocupei e não pensei em vender a cabrita. Eu tinha a vaca e a cabrita, eu fui lá logo e vendi a vaca. Né? E sobrou a cabrita. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Se a gente ganhou dinheiro no comércio e você comprou um sítio, comprou caminhão, comprou casa e depois faltar dinheiro, não tenha dó de vender o seu bem. Ele volta de novo. Né? Traga para a tua empresa. E isso eu fiz. Na época eu acabei com todo o meu gado, eu vendi meus caminhões, acho que eu fiquei na época com 2 caminhões só. Foi um tanto bastante apertado. Mas nós conseguimos sair, aí eu falei, agora eu vou me preparar para ver o que eu faço. E aí comecei então a ir a São Paulo, ali na Avenida Paulista, estudar o que era uma família, como que fazia. E aí inventaram uma palavra chamada hold. E aí essa palavra era complicada para mim, né? Eu não sabia nem escrever ela. Hoje eu escrevo ainda, só escrevo um pedaço dela. E aí então tinha um senhor Renato Benhorf e a filha, que era a Renata, e tinha o senhor Paulo, um senhor Paulo também que me ajudaram muito a pensar. E aí eu falei, bom, e um dia eu perguntei qual que é uma empresa que é velha e sólida, aí ó, tem a Palmalat, tinha a empresa Cagil, né? Eu lá parti para a Itália, sem falar uma palavra em italiano, mas eu tinha lá uns amigos que já tinham visitado aqui, falei, é a Palmalat, vou lá. Compro uma passagem, junto um avião sem falar nada e vou para a Itália. Ficar 15 dias na Itália. Acabei ficando, acho que uns 16, 17 dias. E fui visitar a Palmalat. Na época a Palmalat tinha 53%, ainda era família. E aí na minha Constituição tem eu calculo que tem uns 30% da Palmalat. A ideia era pegar o que se fez lá. Isso, como que eles tinham feito e tal. Depois ela veio quebrar. Aqui no Brasil ela desapareceu, na Itália também ficou muito mais pequena. Fui na Cagil também, fui bem atendido. Eu calculo que tem mais uns 20% de Cagil também na minha Constituição. E aí comecei então a visitar outras empresas aqui no Brasil, a VEG, outras empresas. Eu tenho a construtora Galvão, que é de Curitiba, que me ajudou muito, deve ter também uns 20%, que chega aí uns 70%, tudo de fora. E aí eu fiz a Constituição, demorou muito tempo, levou 6 anos para fazer. Porque tinha que fazer, aí que eu comecei, então, arrumei os advogados, errei os advogados a primeira vez, é um negócio bastante complicado, mas escrevi tudo que a empresa pensava com o futuro dela, né? Para que ela perpetuasse por mais tempo. E aí a gente, então, começou todo esse processo. E aí arrumei os advogados, e aí então eu acho que eu botei aí uns 30%, mas esqueci de uns 10%. No dia que todo mundo vai assinar, meu irmão mais novo olha e fala, mas onde meu genro vai trabalhar? Eu falei, nenhum aqui não. O senhor montou uma holding aqui, agora só para o nosso público entender. Uma holding que é uma empresa controladora, não é isso? Em que é constituída por sócios que são escolhidos no mercado, ou são empresas outras que adquirem parcelas, não é isso? E aquilo é dividido e tem uma gestão profissional. Eu acho que é disso que estão chegando. Isso. Acho que é disso que querem falar, nós chega Mário, não é? Nós vamos é uma gestão profissional. Tá, e aí ela já começou de imediato? Então, em quanto tempo ela teria? Essa holding já tem muito tempo?
Aí eu levei voltei, meu irmão não assinou e eu tive que procurar um jeito de começar de novo. Os gerros ali, né? Hoje um gerro para trabalhar na empresa, ele precisa ter uma faculdade, uma pós-graduação e ter trabalhado 3 anos em outra empresa. Isso está lá no... Aí está escrito. Aí ainda ele tem que passar por todo o mesmo que passa o senhor. Se o senhor for contratado lá, ele vai passar por igual. Agora, Sr. Mário, agora só me despertou uma curiosidade. Por que esse desenho? O senhor entendeu a minha curiosidade? É porque é uma coisa que, sinceramente, a gente não vê isso sendo pensado nos dias de hoje. Eu trabalhei em muitas empresas, etc., em Minas, no Rio, e agora estou aqui. E conheço algumas empresas tradicionais, grandes, médias, etc., e a gente não vê muito essa preocupação, pelo menos nesse modelo que o senhor faz. Eu me lembro do exemplo da Metal Leve, em que ele fez um processo desse. Ele profissionalizou a empresa, contratou profissionais de mercado, saiu da empresa, foi para o conselho de administração e não tem ninguém na empresa. É uma empresa profissional, embora seja dele. Mas eu estou tentando entender que é isso que o senhor fez. Na época nós que fizemos ela depois aí nós arrumamos um jeito de empurrar todo mundo, mas hoje só tem um gerro que trabalha. Daí quando eu falo gerro, de todos os sobrinhos é um só. Só tem um que trabalha e por danado é o meu gerro. Porque aí ficou um negócio difícil. Porque vai que por exemplo, a filha do meu irmão namore com um rapaz que já trabalha na Gazin e já é velho lá. Aí você não pode mandar ele embora porque ele está namorando. Aí ele conquistou o espaço. Esse fica. Isso é que eu queria. Isso fica. Esse diálogo está ótimo, senhor. Eu estou aprendendo muito. O que eu queria é o seguinte. Então, a concepção que o senhor tem de uma empresa bem gerida é que ela não tenha parentes, ou não é isso? Talvez seja correto afirmar que pode sim, mas passado por um crivo muito severo de competência e que não seja só o parentesco que o faz ser um profissional. É disso que estamos falando, né? A primeira coisa que o pai tem que olhar é ver se os filhos são empreendedores. Porque muitas vezes o filho olha o pai como... Não, o filho pensa que ele é herdeiro. Todo filho fala, puxa vida, eu sou herdeiro do meu pai. Tem que esquecer isso. Quem está nos ouvindo, bota isso na cabeça. Não tem herdeiro enquanto o pai não morrer. Você só é herdeiro de alguma coisa o dia que o pai e a mãe morrer. Enquanto não morrer, você é um filho como qualquer outro. Você tem o mesmo direito. Agora, depois que o pai morre, aí sim, eu vejo que muita gente fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas primeiro tem que morrer, senão não vai para o céu. Não vai para o céu. Agora, a Holding, em caso de sucessão, agora, a Holding continua uma empresa que é controladora. Isso, eu chego lá. Estou querendo aprender com o senhor. Aí, quando nós criamos a Holding, então o sócio da Gazin ficou com 0,01%. O resto é da Holding. Então nós não temos quase nada, são todos pobres. Os irmãos da Gazin é tudo pobre. Nós éramos cinco famílias, 5 irmãos. Passou a ter 10 sócios de um dia para o outro. Porque as esposas, se eu morrer hoje, não precisa nem fazer inventário, ela já está livre de mim. Se acontecer uma separação, também não precisa fazer divórcio, porque já está tudo separado. Hoje o salário que eu recebo, então do salário que eu recebo, minha mulher já recebe 40% na conta dela no banco. Então eu fico com 60%. Todos que trabalham ficam com 60%, os que não trabalham ficam com 40%. Isso já está escrito. Tudo separado, vai na conta dela. Isso, tudo escrito. Então, Sr. Mário, talvez seja correto dizer que não existe processo sucessório lá. Não existe sucessão. Tem, porque se tivesse um filho que topasse, que fosse empreendedor, estava ele tocando. Mas não tem, nós não tem nenhum empreendedor. Nós tem lá eu tenho 2 que trabalham, mas não vive com o pai, vive fora. E os outros também não querem trabalhar. A gente nota que eles não querem trabalhar, não são empreendedores. Né? Aí isso fez com que a gente então fizesse as coisas certas. E aí então nós fizemos a ata da tudo, assinamos tudo que fizemos. O que é que nós podia ter de salário, o que nós não podia. A Gazin só pode retirar o sócio 6% do lucro. 94% tem que ser investido dentro da empresa. Não tem como tirar esse dinheiro. Mas nem eu que sou presidente, nem eu que era dono posso tirar sequer
1% a mais, é 6%. E aí veio o ano 2000, 2001 foi bem, 2003 a coisa começou a melhorar, a economia então começou a deslanchar mesmo com vontade e nosso salário ficou grande. Aí então limitamos o nosso salário. Nós ganhávamos 75 salários por mês e não tinha mais nada. Porque aí começamos a falar, eu falei para os meus irmãos, nós vamos ficar ricos outra vez? Então vamos ficar ricos uma vez só. E aí então limitamos o nosso salário e aí ficou. E aí também empresa, aí nós recebemos, deixa a empresa crescer. E ficamos com isso. E aí também nós, em 2002, ou foi 2001, logo em seguida, depois que já estava funcionando bem, então nós achamos por bem que cada irmão, cada família escolhesse um sucessor. Aí então cada irmão escolheu um sucessor. 4 é de fora e um é uma sobrinha, só. E na Gazin, daqui 50 anos, se manter a Constituição e ela manter em pé, nunca vai ter mais de que 5 votos. Porque só o sucessor, ou que está o sucessor da empresa que pode votar. Ninguém mais vota. Então nunca vai ter 6 votos. Sempre 5 votos. E isso é bom os pais pensar sempre, não deixe ficar velho para fazer isso. Porque quando se eu fosse fazer hoje, jamais eu faria o que eu fiz. Porque hoje eu já fico pensando, quem vai cuidar do velho? Né? Quem vai cuidar? E naquele tempo eu achei que eu não morria, caramba, né? Isso faz tempo, eu comecei faz 20 e poucos anos, então eu era jovem ainda, estava com uma tesão danada. Aí eu falei, eu nem estou pensando em quem vai cuidar de mim. E isso foi muito importante, é muito importante. Não pode deixar para você fazer isso quando você está muito velho. Porque se você está muito já cansado, você também está cansado em fazer as coisas. Então isso tem que pensar um pouco antes. Se a tua empresa tem saúde, tem bom, pense, eu acho que vale a pena. E aí então, hoje faz uns 3 anos atrás eu convidei, fizemos tudo certo, eu tinha que parar aos 65 anos. Eu estava com 64 e eu achei que eu estava com 63, achei que eu devia de parar. Aí eu já trouxe o meu sucessor, aí todo mundo podia escolher qualquer um dos 5 sucessores. Quem queria ser o presidente, quem era ser o presidente. Aí deu certo que foi o meu, ele já trabalhava na Gazin há muito tempo e aí acabou sendo ele o sucessor e todos concordaram. Aí eu chamei ele então para vir trabalhar perto de mim, nós ficamos juntos aí quase um ano. Aí eu fui deixando um pouco mais, eu arrumei uma sala fora e ficava fora, voltava lá de manhã, de tarde, e era desse jeito. E depois então, no dia 31 de dezembro de 2013, e no dia 2 de janeiro de 2014, eu nunca mais voltei lá. Eu só faço parte do Conselho de Administração. Sim, mas eu fico fora. É evidente. Olho o balanço, olho tudo. Hoje eu não faço o que eu não faço 2% para a minha empresa do que eu já fiz. 2%. Está pronto, está consolidado, isso eu já arrumei tá tudo. Eu só não tenho tempo ainda, porque vivo aí na vida. Aí faço uma palestra aqui, outra ali, faço mais em média 40 palestras ano. Mais parte dentro das faculdades. Então, porque tudo que a gente aprende tem que ensinar, porque senão eu esqueço. E tenho feito isso. Nós temos uma universidade dentro da empresa, ela foi criada, já vai fazer agora 20 anos esse ano, que está isso, na época, 20 anos atrás, uma universidade, numa empresa, numa cidade como Douradina, na época tinha menos gente do que tem hoje. Isso era a coisa mais rara do mundo na época no Paraná, só o Bamirindos que tinha, que hoje foi o HSBC. Então eu copiei isso da Jacto, aquela máquina de passar veneno Jacto, eu copiei do seu Nishimura, ele foi o pai da minha universidade, ele também tinha uma escola e aí veio isso. A escola está onde? Ele está lá em Douradina. Em Douradina. Em Douradina, na matriz. Só para funcionário. Só para funcionários da Gazin. Ela tem MBA, ela tem... Até isso que eu ia perguntar, ela tem cursos. MBA e pós-graduação. E curso técnico. Hoje, por exemplo, deve ter lá em Douradina, hoje é quinta-feira, deve ter umas 130 pessoas, mais ou menos. 140. Há um processo de aproveitamento desses alunos pela própria empresa? Todos já são funcionários. Os cursos são para os funcionários. Para os funcionários. Aqui, se você for na minha loja, quase todo mundo já visitou a matriz. Que acaba sendo um processo de aperfeiçoamento de pessoal muito necessário na gestão. Eu trabalho aqui também na faculdade daqui
E a gente fica também satisfeito quando eu entro pelas lojas e vejo os alunos nossos. É sinal que também a escola aqui está contribuindo para a formação do pessoal mais qualificado, o que melhora, sim, a gestão, porque você tem alguém lá mais preparado para cuidar disso. Isso. Senhores, nós estamos conversando com o senhor Mário Gazin, faremos mais um pequeno intervalo, voltaremos já já para o terceiro bloco. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro. 3566-2316. Muito bem, senhores, de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o empresário Mário Gazin. Sou Mário, falamos já sobre o início lá, falamos depois do processo de sucessão, que eu achei importantíssimo esse diálogo sobre sucessão. Eu não conhecia, não sabia disso. É bom que o público que nos acompanha saiba que uma maneira tranquila de tornar uma empresa permanente é cuidar do processo de sucessão o quanto antes possível. O senhor acaba de nos ensinar que é melhor não esperar passar, não. Quanto mais cedo, melhor. Eu queria cuidar com o senhor agora de outra questão. Os momentos econômicos no Brasil, aliás, no mundo inteiro, mas no Brasil muito principalmente, eles são de um vai e vem muito grande. A gente pega picos de crescimento com picos de depressão. Tivemos problema, na época do regime militar, houve um período em que houve depressão, depois o crescimento voltou, depois veio o Collor, que Deus sabe o que passamos. Houve um momento em que o Fernando Henrique, já no governo dele, o Plano Real, acabou de dar um jeito naquela inflação, que eu me lembro dela de 1.700%, quer dizer, alguma coisa de assustador. Como é que a Gazin enfrentou, como é que o senhor viu esses vários momentos, eu nem diria a Gazin, mas como é que o senhor, que percepção o senhor tem dos vários momentos da economia ao longo desse tempo? E muito principalmente, senhor Mário, como é que o senhor vê o momento que atravessamos agora? Isso. Eu acho que o melhor presidente que o Brasil teve, nessa geração moderna que nós vivemos, foi Itamar Franco. Foi um homem que pegou um país todo desordenado, todo fora do trilho e botou no trilho. Veio o Fernando Henrique e botou mais uma máquina para puxar o trem. E o Lula botou mais uma. E depois, no segundo mandato, o Lula se perdeu todo. Começou a cair o último vagão. Mas se a gente olhar as crises, eu me lembro da primeira crise do Brasil, foi em 1962, 63. Foi quando nós tínhamos a esquerda e a direita. Ninguém esperava naquele dia
que ia acontecer o que aconteceu no dia 31 de março, acho que foi, o que os militares pegam o poder. Isso ninguém esperava. Março de 64. Isso, março de 64. Ninguém esperava, eu acho que esse foi. Essa foi uma, eu falo que tem 3 crises que não foi avisada à população. Uma foi essa. A segunda foi da Zélia Cardoso, do Collor. Porque e a aí terceira foi acabou uma em 99, se eu não estou enganado, ou 98, mas acho que foi 99, acho que outubro, por aí, setembro, nessa faixa, Eu me lembro. que o Fernando Henrique Foi deu uma canetada, porque ele liberou, ele veio já do governo Itamar, liberou para o povo comprar máquinas, né, máquinas colhedeiras. O que não fabricava no Brasil, você podia importar sem imposto. Então nós houve essa melhora que nós teve na indústria. Por exemplo, o Brasil fazia geladeira tudo na mão, fazia colhedeira, aqueles trator tudo danado, o caminhão tudo era danado, como o Collor dizia que nossos carros eram uma carroça. O automóvel também era muito ruim. Móveis muito ruim, e de repente começou aí essa linha de pintura, essas coisas maravilhosas, porque deram abertura e as máquinas começou da Alemanha, Estados Unidos, Itália e Espanha. Eu me lembro que, só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma máquina no Porto, em Santos, pronta para pegar. E nessa canetada ela me custou 530 mil, eu tenho num livro que eu estou escrevendo, 530 mil reais de imposto. Só numa máquina. Isso balangou a empresa. Eu estava montando uma indústria de colchão, quase balangou. Então a gente tem que sempre prestar atenção que foram 3 crises que nós não foi avisado. As outras crises todas, o governo avisou muito tempo antes. Eram aqueles vários planos. Foi isso, né? O governo militar devia ter acabado no Geisel. Aquele que gostava de cavalo, Figueiredo, não podia ter assumido o Brasil. Tinha que ter terminado no Geisel. Quando o governo assumiu, o Geisel já estava com problema. Então a gente se via que já estava também diluindo o poder. Já estava se acabando. E aí vem 6 anos de mandato. Por um azar nós pegamos aí mais 6 anos de Sarney, que foi a década perdida que nós falamos. Porque os jovens que estão nos ouvindo hoje, quando eu vinha para Juína, em 80 e pouco aí, os postos de gasolina fechavam às 6 horas na sexta-feira e abria só na segunda-feira. Nós não tinha que vir comprando gasolina clandestina, isso que era proibido, eu me lembro que era proibido. Isso, tudo proibido. Então, gente, a gente tem que prestar atenção sempre na economia. Quando você vê uma economia, quando ela está começando a parar, você tem que começar a fazer economia, você particular tem que fazer toda a economia possível. E toda vez vem falando, o PIB está 3%, depois está 2,5%. Peraí, 2,5%? Então nós temos que começar a olhar bem isso. Quando foi, só vamos falar agora para o jovem aqui, no segundo mandato do Lula, no segundo ano de governo dele, no segundo mandato, o PIB chacoalhou. E chacoalhou, e aí você tinha que pensar, falar, bom, peraí, gente, nós estamos ganhando dinheiro, eu ganhei dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, mas vamos pensar um pouco, a coisa vai engrossar. Quando nós vemos um PIB no Brasil menos de 3%, 3,5%, a gente vê quando isso começa a cair para baixo de 3,5%, os alunos, quando saem da faculdade, saem desempregados. Quando está em 3 a 3,5% para cima, os alunos saem empregados. Só sai desempregado aquele que quer. E é o que nós vamos ver daqui para frente. Então, nós não pode olhar a crise. A crise não tem no Brasil. A crise, ela existe, mas ela foi um temporal que passou e foi embora. Ela já foi embora. A crise não está mais aqui. O que ficou para nós aqui é juntar a pedaceira que ela estragou. E isso, gente, é cada brasileiro, cada trabalhador. Lá na nossa região, nós fala arrancador de mandioca e cortador de cana, né? Porque tem muita mandioca e cortador de cana. Aqui vai ser o peão com a vaca, aquele que cuida de um pedacinho de café, aquele que cuida do arroz, aquele que cuida do feijão, aquele que é vendedor, aquele que é comprador, todos vão trabalhar para arrumar esse estrago que o vendaval fez. E isso veio lá. Então lá nos 80 nós tínhamos lá, puxa vida, a economia caiu. Peraí, aí vinha lá um governo, trocava um ministro, aí entrava um ministro, dava uma melhorada, aí já no segundo mês dele já começava a coisa a embranar de novo. Então gente, quando a gente tem que pensar no futuro, pensa sempre o seguinte, dinheiro se guarda quando tem, se guarda quando a coisa está boa. Quando está ruim, não é o fim do mundo,
mas você tem que ter. Quem não tem caixa, sofre muito. Então precisa ter caixa. Eu já passei muito apertado. Uma coisa que nós tínhamos que deixar aqui, com lembrança para todo mundo. Olha, gente, no meu livro está escrito, eu não lembro o ano, mas foi nos anos 70 ainda. Eu saí de Douradina, fui no Chile ouvir uma palestra, um seminário sobre vendas. Depois voltei na Argentina, porque aqui no Brasil era muito fechado, não tinha nada. Né? Aqui veio abrir no Brasil no governo Collor. Então, antes do governo Collor, nós não tinha nada no Brasil. Então, tudo era lá fora, E, gente, e é isso que a gente tem. Eu procurei o Sebrae, antes não era SEAG, né? Fui no SEAG, eu não parava, gente, eu nunca fui na escola no primeiro ano primário. Agora, você precisa estar sempre atendendo e aprendendo, porque senão você sai fora da roda, né? E não pode sair, você tem que estar no meio. E eu vejo assim que muitos patrão ou dono de empresa são meio preguiçosos. Eu não preciso disso, Gente, nós precisamos todo dia informação. Quem mora em Juína mora no céu. Quem mora lá em Douradina mora no céu. Quem mora em Brasnorte mora no céu. Quem mora em Coniza é mais céu ainda, né? Porque não tem problema. Só que, gente, a tecnologia não está aqui. Aí todo mundo fala, não, eu tô bom porque eu vejo na internet agora. Esquece. Você vê um pedacinho na internet. Você quer ver a verdade, vai lá fora. Tem que ir lá. Então nós temos umas capital aí que tem tecnologia. São Paulo é uma, né? Claro. E nós tivemos em Porto Alegre, hoje não tem mais. E já tivemos um pouquinho em Belo Horizonte também, com essa crise que nós estamos tendo agora dos empreiteiros, que tinha a Fundação Dom Cabral, ela deu uma encolhida muito grande, uma encolhida muito grande. O senhor é mineiro, o senhor sabe disso. Isso. Então nós tinha lá Dom Cabral, que era um pai, né? Para as empresas um pouco maior era lá. Hoje tem a Fundação, que ainda é muito boa, né? Tem a PUC, tem outras coisas, e tem muitas faculdades que traz aí, porque agora, isso faz. E hoje, o que precisa? Os patrão não querem estudar. Gente, infelizmente você tem que ir para a sala de aula. Vá, porque precisa, gente. Faz falta. Todo mundo fala, mas eu já sei o que eles vão falar. Gente, irmão, você não vai lá para aprender, você vai lá para dar uma limada na sua ferramenta. Você vai lá para dar uma esfregada nela. Pode até ajudar também. Pode passar experiência para os outros. Ajuda muito, isso é muito bom. Eu queria voltar só um pouquinho nessas 3 crises que o senhor mencionou. E nós não estamos falando de política, mas as crises acabam que são imbricadas pela política. Não tem jeito de uma crise política não estar ligada a uma econômica, não estar ligada a uma política e vice-versa. Lá no Itamar houve sim uma crise política na medida que o presidente saiu, porque houve o processo de impeachment, e assumiu o vice. Era uma crise política séria. E uma crise política séria levou a uma crise econômica séria. É disso que eu quero dizer, como é que elas caminham juntas, impressionante. Isso. O segundo momento que o senhor comentou foi 60, o senhor tinha comentado antes, 63, 64, a mesma coisa, uma baita crise econômica que deflagrou uma grave crise política com a chegada dos militares ao poder, destituindo um governo eleito pelo voto popular. É o comentário que o senhor fez. Ninguém imaginava isso. E foi, a meu ver, muito na época mais era a situação. Eu entendo até que muito mais séria do que a crise seguinte, que foi essa crise essa do governo militar foi mais séria, porque você tira o presidente, assume o poder na baioneta e coloca o general. Isso. E depois é outro general, e depois outro, e outro. Isso. Eu me lembro que na escola nós discutimos, e isso foi publicado, que o Castelo Branco ficaria até 66. Ele convocaria eleições em 66. Eu me lembro, a gente comentava, eu já era grande, não, mas calma, gente, 66 agora tem eleição, o Juscelino talvez voltasse a ser candidato. Eu me lembro de umas lapelinhas, JK 65, tinha uns negócios assim já. Muito bom, houve o golpe. E os militares ficaram esse tempo todo. Estou só fazendo esse comparativo, senhor Mário, para o senhor perceber o quanto que uma coisa é agarrada na outra. A outra foi Itamar, e depois agora, e agora estamos às vésperas de mais uma. Isso mesmo. Não é isso?
Aí nós tivemos um militar que chamava Golbery. Eu lembro dele demais. O Golbery foi o cérebro de tudo aquilo. Então, o Golbery é que ficou ali coordenando aquilo tudo, faz isso, não faz aquilo. Esses dois caras estão fazendo é loucura aí. Não, mas nós tivemos o Zé Dirceu, que era o Golbery, mais ou menos de hoje, né? Se a gente olhar, era assim, era o cara que dominava tudo. E aí, acho que o Castelo Branco tinha o poder de dar a eleição, mas aí ele tinha os militares também que ajudaram a tomar o poder. Então aí falou, não, agora é minha vez. Agora é minha vez. Esse que foi o problema. Foi o que não aconteceu no Chile. Né? O Chile foi o único na América Latina que se desenvolveu um pouco mais, porque o Pinochet foi o primeiro e o único. Só que virou um ditador único. Que ele acabou, lá acabou 6 anos antes do Brasil. E nós aqui, por um azar, nós tivemos aquela eleição indireta que foi do Tancredo Neves, que aí ele ainda vem aí depois de falecer, e assume o cara que era militar também, que era o Sarney. O Sarney deu suporte aos militares durante todo o período. Foi o presidente do PDS. Nós acabou ficando todo aquele tempo. Nós temos que contar o Sarney com o militar. Então foi muito comprido essa geração aí. Porque eu acho que toda geração, eu falo que agora, com não tendo mais reeleição, nós vamos dar um passo mais longo. Porque entra o cara, fica 4 anos. Ele faz um bom trabalho 4 anos, depois no segundo, porque o Fernando Henrique também foi muito bom no primeiro mandato. Os 4 anos dos últimos dele, ele não elegeu o sucessor dele. Né? Então isso foi uma falha muito grande. A eleição do Itamar, com a que nós estamos vendo hoje, né, do Collor de Mello com a de hoje, o Collor foi cassado por outro motivo. A Dilma está sendo cassada por compra de votos, né, por aquele processo. Então o vice tinha que ir embora junto. E essa é uma grande dificuldade que nós vamos ter. O que está se discutindo agora é o dia de amanhã. É o dia de amanhã. O que será o país se houver a mudança de governo, se houver um impeachment? Parece-me que o TSE não será o caso. Se fosse TSE, tudo bem, sairiam os dois, porque seria anulada a eleição. Mas como o impeachment está vindo antes, talvez seja por impeachment. E aí assume Temer com todos os problemas que nós veremos. Mas parece-me que o senhor tem a experiência de já ter vivido momentos idênticos a esses. Momentos que terminaram, um deles terminou em impeachment, um terminou em golpe militar, o outro terminou em impeachment, e depois momentos tão graves que não terminaram nisso, mas que levaram a economia com problemas quase que insolúveis. O senhor se lembra, eu me lembro de inflação de 1.700% ao ano. Sim. Quer dizer, é uma coisa que não dá para imaginar. Eu falo isso às vezes em sala de aula e eles me perguntam, como é que é, Vicente? O que você está falando? Eu falei, 1.700. Mas como é que foi? Então, peraí, deixa eu botar o preço aqui do liquidificador, tá? Custava isso. Quer ver quanto é que ele vai custar no final do ano? A gente, mas não pode. Pode, era assim. Era. Então, eu comento isso, e é bom que a gente tenha esse diálogo, para o público que nos acompanha, principalmente os jovens, saibam que, em havendo risco de inflação, tem que seguir o conselho muito sábio que o senhor deu agora há pouquinho. Não vai crescer o país, vamos tomar cuidado, porque isso é um sinal. É aquela febre que dá, que é melhor baixar a febre antes que venha uma doença mais grave. Senhores, nós estamos conversando com o empresário Mário Gazin e voltamos já para o último bloco. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e clínica geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro, 3566-2316. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini.
A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juíne e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, agora no último bloco, tendo a honra de conversar com o empresário Mário Gazin. Senhor Mário, nós estamos no último bloco e estamos no meio de uma crise. O senhor é um homem acostumado a crises. A empresa do senhor cresce com crise ou sem crise, graças à competência e à percepção que o senhor tem do momento em que pode pisar no freio e no momento que pode acelerar. Agora que estamos no meio de uma crise grave, o senhor, digamos que o senhor pudesse, eu sei que o senhor faz muita palestra, que numa delas, empresários perguntassem para o senhor, mas, senhor Mário, como é que eu faço? Eu estou aí numa crise muito grande, que sugestões o senhor teria para o enfrentamento dessa crise? Que resposta o senhor daria? A primeira coisa é dividir a responsabilidade. Bom, eu quero faturar X esse ano. Divida com o seu funcionário. Divida a responsabilidade com eles e faça com que todos vençam essa crise. Esse é um fator. E você não adianta querer pagar só o salário. Nessa hora é hora de dar um bônus. Né? E muitas vezes, essa hora todo mundo pensa assim, eu vou mandar embora. E a nossa crise maior hoje, que ficou depois que eu falei do vendaval, é o desemprego. Sim, o desemprego 10 milhões, Samário. O desemprego e os alunos que vão sair da faculdade sem emprego. Porque antes eles tinham emprego. Hoje não tem mais. E essa falta de emprego vai gerar, então, essa falta de dinheiro no mercado. Mas nós vivemos num mundo que tem muito dinheiro. Né? Eu falo que 30% da população brasileira não deve um centavo para ninguém. Aí todo mundo vai ficar muito preocupado, não, mas eu estou na associação comercial e vejo sempre. E temos 48% muito endividado, que não tem crédito mais, que é aquelas pessoas que olhavam num sapato assim e falavam, 129, 10 vezes de 120, de 12 reais, vou levar. Aí chegava, comprava uma calça, comprava outra coisa, ia no cabeleireiro, arrumava o cabelo, não perguntava. E esse pessoal... esse cliente não tem mais, que são os 48 que estão endividados. Eles não têm crédito mais. Né? E pode se preparar que o próximo governo agora que entrar, ele vai seprocar até os caras que comprou casa própria. Que até agora, então, a casa não podia entrar no SPC. E até isso vai entrar. Então, nós tem aí que vai mais uma coisa que vai ferir mais. Nós tem 22% ainda da população que compra a prazo. Então, a gente precisa ter... Mas eu falo que nessa crise que nós nós temos que aproveitar a oportunidade. Aluguéis abaixou. É hora de abrir loja. É hora de fazer crescer. É hora de gastar menos. E nós não tem mais como voltar para trás. Uma coisa que eu aprendi esse dia na escola foi assim, todo o professor diz assim, olha, amanhã será pior que hoje. E o ano que vem será pior do que esse. Isso é bom a gente lembrar, porque fala, olha que amanhã está melhor. Não, gente, nós precisamos ver se está melhor. Então, uma coisa interessante também que nós temos que ver é que essa crise não acabou, não vai acabar em 2016. Pode entrar Temer, pode entrar quem for. É verdade. Ela vai continuar. E ela vai continuar porque nós vamos ter que refazer aquilo que desmanchou, que o vendaval derrubou. Nós vamos ter que fazer ela de novo. Então nós temos aí uma crise ainda. Em 2017 será muito pior do que 2016, porque agora nós ainda estamos metendo a faca, ainda não chegamos no osso. Aí os caras vão falar, porra, mas a minha está no osso. Pode ficar tranquilo, não está. Não está no osso ainda. E vamos ter 2018 com um problema seríssimo. 2019,
assume aí o novo presidente. Talvez aí nós comece a dar um passo para frente, mas é um passo, não é caminhada, é um passo para frente. E isso, gente, eu não sei o que está dizendo, não, eu vejo aí nas escolas onde eu vivo andando. Vou em todo quanto é seminário, essa é uma voz só. Olha, então essa é a dificuldade que nós temos. Então, olha, Somário, nós vamos enfrentar então uma década, então, porque, olha, essa questão começou, em 2008 houve uma crise muito severa no mundo, que nos atingiu, e eu me lembro do Lula estar dizendo que seria só uma marolinha, isso está na imprensa para todo lado, ok. Mas houve, nessa época, professor, deixa eu cortar o senhor, houve uma coisa muito interessante, houve a humildade. O Lula vai na televisão, não sei se foi no mês de setembro, o senhor lembra? Ele foi na televisão e pediu para o povo não botar o dinheiro na poupança. Sair comprando, que aí as fábricas trabalhavam, empregavam, o senhor lembra disso? Eu lembro disso. Então, isso foi humildade. Ele foi lá e pediu. Eu nunca me lembro que nunca vendi tanta máquina de lavar roupa igual eu vendi nessa época. Todo mundo comprava aquela maquininha tanquinho, aí passou a comprar uma máquina automática. Né? Pois é, veja aí a gente vê que essa é a diferença, a humildade que houve naquela época. Uma questão que houve, principalmente a partir de 2009, é mais ou menos dentro da fala do senhor da inflação e da dificuldade. Naquele momento, o que se tem é que talvez fosse hora de começar a pisar no freio. O governo fez o contrário. Vamos comprar, vamos acelerar. E começou a financiar. E aí você compra 48 meses, aí tira o IPTI de veículo. E aí você compra o carro, você compra em 60 e tantos meses, 70 meses. E aquilo foi criando uma bola de neve que... no momento em que o mundo estava parado, Europa quebrada, os Estados Unidos com seríssimas dificuldades, e aí chega, aí é aquilo que o senhor acabou de dar vários exemplos aqui. A conta uma hora chega. Isso, a conta chega. Chegou a conta agora. Ela chegou, nós estamos em 16, ela chegou, 14 ela já estava pegando. E agora, e dentro do comentário que o senhor acaba de fazer, que foi que 17 estava ruim, 18 era ruim, 19. Aí se eu volto, Somário, no 9, que é a minha marca, de 8 a 9 que a coisa pegou, vai dar 10 anos. 10 anos. Será mais uma década perdida. Como foi a de 80. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. Porque não tem. Aquela vez é diferente da de hoje, aquela de 2009, porque naquela vez o Brasil tinha um crédito imenso. Então, quer dizer, ainda tinha. Aí o governo fez com que todo mundo usasse o crédito. E houve muita empresa lá fora jogando dinheiro aqui dentro. Agora não estão jogando mais. Não quer, estão tirando. Não, acho que não. Não estão tirando porque tem muito país emergente também com problema. Porque os países emergentes não tem onde colocar. Não tem muito onde colocar. E aqui se paga um alto juro. Mas o que foi é que o dinheiro ficou na mão desses 30%, de que tem os 30% em dinheiro, e esses 30% não querem emprestar, porque eles têm medo, eles só emprestam com muita garantia. E tem esses 48% que estavam aqui que nós falamos, eles não têm mais o que dar em garantia. Só esses 22% tem para dar garantia. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje com 2009. Hoje tem muito mais dinheiro, só que todo mundo quer garantia e você não tem mais o que oferecer, porque ela já está presa. E aí, em havendo 48% de inadimplência, uma exigência muito grande de garantia, não tendo isso, você diminui a população que pode comprar. Isso, sobrou 22%. E 22% não vai fazer com que todo o parque fabril, o parque industrial, produza a contento. E aí ele não produzindo causa do desemprego. Ao causar o desemprego, diminui mais ainda. Por isso é que tivemos 3,5, vamos ter outro 3,5, o ano que vem mais, tudo negativo. Num país que precisava de crescer, considerando a população, no mínimo 4, 4,5 ao ano. Se você tem menos 3,5, você tem aí um buraco do tamanho. Senhor Mário, eu tenho que agradecer muito o senhor ter arranjado um tempinho no meio da correria. Se bem que o senhor disse agora há pouco que não está correndo tanto assim, né? Não mais. Mas o senhor veio lá do Paraná e sei que teve compromissos aqui, agora arranjou um tempinho, eu agradeço muito. Nós temos aí alguns minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero dizer que eu falei dos 30%, né? E os 30%, gente, são gente que tem dinheiro. São aquelas pessoas que estão igual os bancos. Você não vai mostrar meu que eu estou sem sapato. Mas é aquele que pisa em cima da gente. Aquele que quer comprar no último preço.
Então esse pessoal judia de nós na hora de comprar, porque eles sentem em cima. Eu tenho que dizer a todos aí que a gente precisa ter bastante esperança, né? A esperança é a coisa que não vai acabar tão cedo, e é que nós temos esperança agora que mude a partir de segunda, terça-feira, que comece aí, não segunda, terça, mas vai ainda aí uns 15 dias para que a gente mude. E se não mudar, vamos torcer que Deus abençoe, né, e muito a cabeça desses políticos que vão votar agora, que vote no melhor caminho para a população brasileira. Porque, infelizmente, ainda quem mais sofre são os pobres, as pessoas que mais precisam. Esse ano é uma crise bastante diferente, porque a gente vê até o médio e o grandão sofrendo. Coisa que a gente não via no passado. Em todas as crises, o que mais sofria era o pequenininho. Estava sempre, coitadinho, se lascando todo. Agora, é todo mundo, né? Não é mais o pequeno. Então, deixar aí que todo mundo tem muita esperança. Eu acho que a gente aguenta ficar 40 dias sem comer, uns 25 sem beber água, 8 minutos sem respirar, mas nós não aguenta ficar 1 minuto sem fé. Esperança. Muito obrigado, seu Mário. Senhores, conversamos com o senhor Mário Gazin. Muito obrigado mais uma vez ao nosso convidado por vir conversar conosco. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos com mais um programa Cidade Revista. Espero você, meio-dia, Cidade Revista. Até lá! TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20 Centro, 3566-2316.